bloco do nosso programa e dessa vez com a nossa entrevista nacional. Eu vou conversar agora sobre o Instituto Cauê, que acabou de ser fundado com um foco muito grande em educação inclusiva e que tem 4 sócias, a Érica Pisaneschi, a Mariana Rosa, a Andréa dos Santos de Jesus e a Viviane Fernandes Faria, que não é do Piauí, mas que mora no Piauí e trabalha aqui atualmente e que tem uma vida dedicada a isso, como as demais também. Então, eu queria agradecer a presença de vocês, meninas, muito obrigada. Quando a Viviane me falou dessa ideia, eu falei, Viviane, quero saber tudo. Ela, calma, respira, vamos conversar com as meninas, que ela conta tudo para você. Falei, e você não vai estar? Ela disse, não, dessa vez não. Ela está sempre assim, fugindo das entrevistas, embora seja incrível, mas ela sempre participa, é maravilhosa. Parabéns pela ideia, acho que todas vocês, pelo que eu estava vendo, vocês todas têm experiência nessa área e todas tinham um incômodo em relação a projetos de inclusão direcionado para a educação inclusiva mesmo. Então, eu queria que vocês explicassem para a gente dessa experiência de vocês e como vocês chegaram nesse ponto, para depois a gente perguntar o que vem por aí. Bem-vindas. Muito obrigada. Acho que começa daqui e passa para a Érica, pode ser assim? Sim, por mim, ok. Tá ótimo. Então, olha só, a gente começou justamente desse ponto que você mencionou, desse incômodo em relação aos direitos das pessoas com deficiência e com uma atenção especial à educação, que é um direito ainda recente, vamos dizer assim, para as pessoas com deficiência, né? Ele tem pouco mais de 2 décadas aí, desde a Constituição Federal, que isso vem se consolidando. Então, a gente percebe, né, que muitas vezes as pessoas com deficiência ainda são vistas como anormais, como categorias que desviaram da norma, do padrão, né, e que, portanto, deveriam ser segregadas, institucionalizadas, e isso acaba se tornando uma prática que mesmo hoje ainda existe, né, mesmo com todo o avanço da legislação. Então, a gente se uniu muito por causa desse incômodo comum. Nós temos um arcabouço legal que diz que todas as pessoas têm direito à educação incondicionalmente, então não faria sentido nenhum tipo de segregação. E justamente por isso, por cada uma de nós, de alguma forma, esbarrar nesse tema, a gente pensou, vamos juntar forças, vamos somar forças e fazer essa luta ser coletiva para que a gente consiga avançar nas conquistas, ampliar as conquistas, e assim a gente chegou aqui. Vocês sentiram, Érica, que há interesse, porque assim, demanda tem muita. Há um interesse, mais do que interesse, há um compromisso, porque assim, ouvindo o que a Mariana Rosa estava falando, a gente vê, ela fala da questão do direito. A gente nasce ouvindo sobre tratados, legislações, estatutos, a nossa Constituição, e a gente vai indo e vai percebendo que é uma letra morta, na maioria dos casos. E ela, quando a gente lança a mão dela, geralmente são situações extremas e nem assim elas funcionam direito. A questão do direito à educação e com enfoque na educação inclusiva, ela tem muitos desafios. Como que vocês mapearam esses desafios e vocês estão capacitadas, qualificadas, experientes, porque vem de uma atuação do público e do privado, fizeram esse mapa. Eu até queria, antes de você responder, dizer que esse instituto acabou de nascer, então eles não têm recursos próprios, elas são corajosas, meninas super poderosas, elas criaram uma campanha de financiamento coletivo, então assim, a gente vai divulgar para vocês durante a campanha, eu queria até que a produção colocasse aí no Caracteres, né, no nosso crédito, para as pessoas se informarem, durante a entrevista elas vão conhecendo o que é, e aí a gente já põe aí, a gente está colocando o Insta de vocês, eu acho que é suficiente, porque eu acho que deve ter todas as informações lá, e essa é uma causa que não é só das meninas, não é só da Mariana, não é só da Viviane, não é só da Andréa, não é só da Érica. É uma causa de todos nós. Quantas pessoas você aí do outro lado conhece que tem algum tipo de deficiência? Eu conheço várias. Pessoas da família, vizinhos, amigos, pessoas que eu conheci. Na sua jornada, quantas pessoas? É difícil para a gente, né? Imagina para essas pessoas. Então, eu queria que a Érica falasse um pouco desse mapa de desafios que a experiência de vocês fez e que fez também vocês criarem coragem e serem motivadas a adotar essa causa.
Maia, primeiro quero te agradecer esse espaço, né? Eu acho que você também está aí nessa rede que a CAUI vem fortalecendo, acabou de dizer que essa causa também te toca, né? Que você conhece pessoas que vivem essa experiência. Viviane também fala da importância do teu trabalho de diálogo com a sociedade. Então, para nós, assim, é um agradecimento por ter esse espaço aqui para contar da CAUI. Você fala das políticas públicas, do direito, disso que, por vezes, Maia, eu acredito que é algo que fica invisibilizado, né? Na verdade, eu acho que muitas das conquistas que a gente teve no campo dos direitos das pessoas com deficiência, elas acabam sendo naturalizadas, né? É muito recente, por exemplo, a conquista do direito à matrícula, a educação de crianças com deficiência nas escolas, como todas as crianças, né? Na verdade, isso é um direito de todos como cidadãos, mas foi preciso política pública, foi preciso investimento de gestores, foi preciso mobilização da sociedade, daqueles que vieram antes de nós, para que a gente tivesse essa conquista, né? Então, o Instituto CAUI, ele acompanha principalmente, né, a política de educação especial na perspectiva inclusiva, é uma política muito recente do nosso país, ela é de 2004, e nos últimos tempos houve um enfrentamento, né, um ataque a essa política pública, e tentando que o Brasil retrocedesse aí há 30 anos atrás, né? Nesse sentido, muitas organizações, muitas pessoas se mobilizaram e se mobilizam diariamente para que isso não aconteça, né? O Instituto CAUI vem e nós não estamos só em quatro, né? Nós estamos enlaçadas com essas outras organizações, com outras pessoas que no seu dia a dia fazem esse enfrentamento nas suas localidades em defesa de uma educação que é para todos, né? É dessa forma que o Instituto CAUI trabalha e deseja se fortalecer, chegando no Piauí, chegando no Espírito Santo, chegando na Bahia, Porque vocês vão chegando ter em uma todas as atuação localidades. nacional, porque demanda vocês têm nacional, né? Somos quatro, mas desejamos fortalecer em rede, né? Com Eu acho que pessoas de cada localidade. vocês têm um potencial de serem milhares, né? Assim, porque eu acho que a capacidade de mobilização hoje e de sensibilização em relação a algumas questões que deixaram de ser, como você mesmo disse, naturalizadas, a gente está mais humano, a gente está se incomodando mais, porque a gente passou por um período de imersão em que a gente foi obrigado a parar para pensar. E o que era ruim para a gente ficou pior para quem tinha algum tipo de deficiência, ficou dramático, ficou caótico. E isso veio à tona. Então, eu acho que o CAUI, ele chega num momento, com a experiência de vocês, de poder organizar essa rede e fazer acontecer. E fazer realmente acontecer. Os desafios são imensos, né? Porque quando a gente fala de educação inclusiva, a gente pensa só na escola, mas tem muita coisa de empresa. Quando eu falo de educação, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de famílias, a gente está falando de empresas, a gente está falando de escolas, a gente está falando da gente reaprender, né? Esquecer o que a gente sabe sobre isso e aprender novamente como perceber essa causa, não, Mariana? Sim, quando a gente fala de educação, eu concordo com você. Na verdade, quando a gente fala de educação, a gente está falando de sociedade, né? De mundo, do mundo que a gente quer viver. Nesse sentido, a educação inclusiva, ela acaba sendo uma ferramenta de inovação, né? Porque o Sim. mundo como a gente conheceu, ele por muito tempo excluiu as pessoas, ele foi ele levou adiante desigualdades, aprofundou desigualdades, né? Então, a gente sabe que quando a gente está falando de uma educação que é inclusiva, a gente qualifica como inclusiva, a gente está dizendo que essa história de segregação, de exclusão, ela não pode ser levada adiante, que, portanto, a escola precisa se recriar, o currículo precisa se recriar. E como é que a gente recria isso? Na convivência, na presença de todas as pessoas indiscriminadamente dentro da escola.
Para quê? Para transmitir o que a gente já sabe, transmitir um conteúdo já sabido? Não, para transformar o conteúdo que a gente já sabe. E quando a gente faz essa transformação, quando a gente recria os conteúdos da escola, quando a gente recria a convivência no ambiente escolar, a gente sabe que a gente está recriando o mundo, recriando a sociedade que a gente vive. A Então, escola ela é um palco de transformação sempre, né, Mariana? Sim, a gente quer pensar assim. Dentro do Pois não, Érica. Eu vou aproveitar para já te fazer a minha pergunta e você já aproveitar e responder. Dentro do plano de voo de vocês, qual é a primeira iniciativa? Aí você fala, depois você responde. Você fala o que você ia falar, depois você responde. Não, mas tem conexão, porque você perguntou qual é o mapeamento dos desafios, né? Uhum. E a gente teve aí 2 anos em que a gente teve uma situação muito difícil para todos, né? Para todos os estudantes, né? Que tiveram que se reinventar em espaços para que se mantivesse a escolarização e ambientes educacionais. Muito se fala sobre as dificuldades que os estudantes enfrentaram nesse período. A gente vê pesquisas, resultado de pesquisas sendo lançadas. E, entretanto, os estudantes com deficiência, na maioria das vezes, não são abordados, ou a situação vivida pelos estudantes com deficiência e por seus cuidadores, nesses 2 anos que a gente teve de pandemia, não foi olhada, né? Ou, digamos, não foi jogado um foco, né? Para que, de fato, a gente pudesse identificar se houve aí a participação do Estado, com políticas públicas, com ações que mitigassem aí situações mais difíceis. Se não houve, se houve a ausência do Estado, quais foram os arranjos que as famílias, que os cuidadores puderam fazer para dar conta da escolarização e de que essas crianças não ficassem apartadas, né, do mínimo que a gente teve aí de escolarização e de participação em ambientes escolares. Então, vocês têm um número disso, Érica? Vocês têm um dado? Vocês estão levantando esse dado? Não. Mari, quer falar um pouco da pesquisa? Posso falar, a gente está justamente levantando mesmo, que significa que a gente compôs um grupo de 5 pesquisadores, inclusive tem pessoas com deficiência nesse grupo de pesquisadores também, para nos próximos 4 meses fazer um levantamento tanto de dados primários, né, ou seja, entrevistando pessoas, quanto de dados secundários, que é quando a gente pesquisa os documentos que existem sobre esse tema. E aí a ideia é que lá para setembro a gente consiga traçar um panorama dessa situação em relação aos estudantes com deficiência e às suas cuidadoras, né? Quais são os principais desafios que se colocam hoje e também sugerir caminhos, né? Apontar por onde a gente pode caminhar aí nos próximos meses ou até mesmo anos para que a gente possa contribuir para diminuir essas desigualdades que foram aprofundadas nesses últimos anos aí. Então, a gente está nesse momento fazendo esse levantamento e espera poder entregar esses dados aí fresquinhos no segundo semestre. Vocês vão ter que, muito provavelmente, adotar uma curadoria de conhecimento dentro do processo de vocês, fazer essa adoção, porque a curadoria de conhecimento, ela vai trazer muitas perguntas. Porque, assim, como eu disse, ficou muito exacerbado a questão da nossa ineficiência, da nossa insensibilidade em relação a pessoas com deficiência e em relação à falta de estrutura, de visão, de importância da educação inclusiva. A gente não está falando só de braille, a gente está falando só de libras, a gente não está falando só de piso tátil, a gente não está falando só de uma porta que abre e dá para entrar uma cadeira de roda. O inclusivo, ele tem uma dimensão tão grande, porque o inclusivo, às vezes, ele incomoda e diz, gente, não era para ter o inclusivo, né? Porque se tem um inclusivo, é claro que existe a exclusão. Né? É como tolerar, você tolera aquilo que você não suporta. Então, muitas vezes a gente fala de tolerância, 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 mas depois a gente virou a página, não é? Ainda tem gente que fala, mas você não tolera, né? Quer dizer, senão você está assumidamente dizendo que você não suporta. E a inclusão, quando a gente fala a palavra exclusão, na minha mente vem rapidamente o contraponto da exclusão. Entendeu? E que é gigante. Então, assim, tem muitas novas perguntas, né, para serem feitas. Eu acho muito bacana vocês terem uma pessoa nesses pesquisadores que é uma pessoa com deficiência, porque certamente vai ser muito valiosa essa participação.
muito valiosa. Como que vocês estão chegando aos estados? Como é que a gente pode ajudá-las, além de conhecer como que vocês estão fazendo esse trabalho colaborativo, como que as pessoas podem auxiliar, colaborar, em que níveis, quem pode fazer o quê? Diz pra gente tudo, a lista logo. Checklist, passa o checklist pra gente. Maia, parte dessa pesquisa a gente vai contar com grupos focais, né? E isso está sendo organizado por essas pesquisadoras e certamente a gente vai precisar, inclusive, né, da colaboração de pessoas das diversas localidades, para a gente ter um mapeamento aí um pouco mais abrangente. O Instituto Cauê tem um endereço de contato, né? É o contato@institutocauê.org. Põe para a gente, por favor, produção, e mantém ele, por favor. Obrigada. Sim, pode falar. As pessoas que querem se conectar conosco, que querem fazer parte dessa rede, né? Que nos mande um e-mail dizendo de onde é, né? Qual a sua inserção nesse tema, né? Uma informação mínima, para que a gente possa ter esse contato e assim que a gente tiver a organização tanto da pesquisa quanto dos núcleos, que a gente quer ter pelo menos um núcleo por cada região do país. A gente já tem estruturas mínimas, né? Porque a gente já vem fazendo aí atividades com um grupo de mulheres, de mães, de profissionais da educação, que inclusive nos ajudaram a fazer essa iniciativa, né, da concretude para o Cauê. A gente está organizando esses núcleos locais. Então, é muito importante que todas as pessoas que queiram estar conosco, seja na pesquisa, seja nas demais iniciativas que a gente for lançar daqui para frente, que nos enviem um e-mail, né, dizendo das suas informações, que a gente vai, assim, ir construindo essa rede, mantendo contato. Produção, põe para mim, por favor, o Insta do Cauê, do Instituto Cauê, para as pessoas saberem. A gente vai compartilhar a entrevista de vocês. Eu acho que a gente já rola um podcast daqui com tudo que a gente conversou, né? Porque hoje é tudo assim, a gente aqui na Rede Meio Norte, a gente fala para o internauta, fala para o telespectador, fala para o ouvinte de rádio, fala para as plataformas digitais. É uma loucura e é maravilhoso, porque assim, é muita convergência, entendeu? Então, eu também me coloco à disposição de vocês. Eu tive uma experiência recente, que foi uma experiência rápida do Todos pela Educação, que teve aqui no estado, e ele reuniu pessoas cujo trabalho ou design de causa, a educação passava por eles, e eu achei muito interessante, muito rico o que eles fizeram de fazer esse mapeamento. A gente está muito bem representado com a Viviane Faria, porque ela tem os dados, os números e, acima de tudo, ela tem a experiência, a percepção, a vivência. Com isso, ela é realmente incrível e eu tenho certeza que para vocês estarem juntas, o nível a barra subiu muito, assim. Não consigo mais nem ver minha mão, ó, direito. E que vai ser um trabalho incrível, queria dar parabéns. Então, gente, guarda aí, ó, tá aí, ó, institutocauê.org, tá bom? Contato @institutocauê.org. Não tem acento nem nada, porque não pode ter, mas só você botar contato, o nome do instituto e botar .org no final, tá bom? E aí você vai se mobilizando. A gente vai falando sobre isso. Você já ouviu falar desse Instituto Cauê? Cauê, como é mesmo, hein? Cauê. É bom porque até o nome difícil que já cria uma comunicação, já cria um ruído que faz um barulho. Por que Cauê, a propósito? Cauê vem do latim, significa cuidar. Gente, Cauê para todos. Eu vou adotar Cauê. Eu vou dizer Cauê todo dia. Eu vou sair, galera... Cauê, everybody, Cauê. Eu vou misturar o inglês com o português e o latim, vai ser uma loucura. Olha, muito obrigada. Galera, Cauê, everybody, Cauê. Cauê. Obrigada a você, viu, Maia? Obrigada pela entrevista. Vamos nos falar mais, vamos fazer mais movimento. Contem comigo. Nós que agradecemos. Estamos em alto estilo aqui com você. Um abraço. Obrigada, queridas. Tchau. Um abraço, obrigada.